Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. Sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório do Revisando. Iremos dar início às nossas aulas de criminalística para a Polícia Científica do Estado do Paraná. Vocês, postulantes ao cargo de agente de necrópsia, irão ter comigo as aulas de criminalística e veremos ponto a ponto do nosso edital. Importante salientar que veremos que a nossa banca ela vai possuir muitas questões que irão ser de extremo decoreba, né, como dizem, extrema letra de lei, em que podemos visualizar que muitas vezes eles confundem os institutos ou às vezes os nomes. Então, para isso, preparei diversos slides para fornecer a vocês a melhor preparação constante das 12 questões que cairão no nosso concurso. Essas 12 questões, elas virão sob o meu conceito de que 6 a 7 questões serão a respeito de cadeia de custódia. Então veremos a importância da cadeia de custódia também no estudo da criminalística e veremos que a nossa preparação será intensiva a respeito dos institutos do artigo 155 do Código de Processo Penal, né, findando ali no artigo 181, 182, em que se finda o tratamento das perícias e dos peritos, tá bom? Importante vocês também verem que a leitura da lei seca, da letra da lei, desses artigos do 158 ao 182, é importantíssimo para que a gente consiga tratar dos institutos e efetivamente consiga lidar com todas as questões e passar, né, nessa prova, que evidentemente teremos no dia 4 de abril, se não me engano, e será de muita valia para os senhores, né? Serão 50 vezes pessoas chamadas ali, então serão muitas pessoas chamadas para o nosso cargo, né, que nós almejamos. Então vamos ver aqui comigo o que é importante nessa preparação e o que de fato a criminalística nos traz para que possamos conviver com o crime em si, com o crime em tela, né? O visum et repertum, que nos traz a perícia, a medicina legal, ver e repetir aos autos. E com isso nós vamos começar a nossa aula de criminalística. Eu sou o professor Thiago Cota, como vocês podem ver. Eu fui aprovado no concurso de delegado do Estado do Espírito Santo, aprovado no concurso de investigador ou agente, né, da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e investigador da Polícia Civil do Estado do Paraná. Vamos dar início à nossa aula, vendo primeiramente o objeto, né, do nosso estudo na aula de hoje, que será a criminalística, a definição, o que é criminalística, o seu histórico e o que a doutrina nos traz. Logo mais, nas próximas aulas, veremos perícias, suas definições, a requisição, outros prazos. Em próximas aulas, veremos locais de crime, a conceituação, classificação, os locais da morte, a forma dos locais de morte, a cadeia de custódia em si e os vestígios de interesse forense. Vamos dar início? Vamos lá. O conceito do que é a criminalística, né? Ela surge a partir da medicina legal e se baseia em todas as ciências, ou seja, é multidisciplinar. A criminalística ela acolhe diversas ciências como a biologia, ela acolhe outras ciências como a física, até mesmo a medicina legal e o próprio direito, para se basear através deles e trazer aos autos do inquérito policial ou mesmo através de uma requisição do juiz para que traga tudo que se vê no crime em si à tona dos autos, indicando a autoria e a materialidade, né? A sua provável autoria e materialidade. A criminalística ela serve de base para que nós possamos indicar dentro do inquérito policial quem de fato foi o criminoso, né?
ou muitas vezes de que formas ou por quais meios é que aquele crime foi perpetrado. Ela é uma disciplina autônoma, independente de apoio à polícia e à justiça, ou seja, ela muitas vezes ela ajuda a polícia e ajuda o judiciário a determinados fatos. Por exemplo, uma requisição do judiciário ao perito para que se faça demais perícias e demais procedimentos em apoio à solução da autoria, tá? O apoio à polícia seria o apoio ao inquérito policial em si. O inquérito policial, ele geralmente traz os indícios de autoria e os indícios de materialidade, ou a prova mesmo da materialidade do crime, né? Com a visum et repertum, que os criminalísticos ali, os apoio à criminalística, que serão os senhores, trarão do fato. Muitas vezes do local do crime, do local de morte, outras vezes até mesmo de um furto qualificado com rompimento de obstáculo, tá bom? É uma ciência baseada na observação e experiência, ou seja, ela é empírica. Vocês verão na medicina legal que é o visum et repertum, que é nada mais que ver e repetir e trazer dentro dos autos. Por isso que ela é uma empírica, né? Ela envolve o empirismo. Muitas vezes ela vê os vestígios do local de morte ou os vestígios da presença de lesões corporais, né, que os senhores trarão aos autos, ou até mesmo numa requisição judicial, para que de fato tenhamos uma elucidação do crime em si. Ela está ligada à pesquisa, à análise e a interpretação dos vestígios, sejam eles biológicos, físicos, químicos, tá bom? A pesquisa por quê? Porque muitas vezes o próprio auxiliar ou mesmo o perito, ele tem que fazer demais pesquisas para entender como que se deu o feito criminoso, tá bom? E interpretação dos vestígios nada mais do que seria do que ver o que aquele vestígio nos traz no crime. Por exemplo, um solado de bota no muro. Um solado de bota no muro, evidentemente, pode nos trazer um furto com rompimento de obstáculo, né? Como uma escalada. Então, essa bota ela traria a respeito da observação empírica que houve um furto qualificado. Por isso, ela auxilia a polícia e a justiça nesse tratamento que ela dá e que nos traz, né, para que de fato possamos elucidar o fato e trazer a restauração, né, do status quo ante, que nada mais seria da restauração do que houve antes do crime, trazendo a elucidação do fato e muitas vezes até mesmo sob uma perspectiva material de trazer à vítima um certo conforto ou até mesmo recuperar os seus utensílios, né, que foram furtados durante o feito, tá? Ela se dedica ao exame dos instrumentos do crime. O exame dos instrumentos do crime podem ser pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes, entre outros que vocês estudarão na medicina legal. O exame dos instrumentos do crime pode estar uma faca com um determinado sangue. Ali, o que se dará a partir dali a colheita dos instrumentos do crime conforme a cadeia de custódia. E demais evidências extrínsecas ao corpo humano, como eu bem disse, extrínsecas ao corpo humano que aparecem, evidentemente, como uma esfoladura, uma arranhadura, uma esganadura, um enforcamento e outros tipos de formas que possam evidenciar que o corpo humano foi violado. De outra forma, temos ali que o pai da criminalística nada mais é que o Hans Gross. Como eu disse no início do nosso encontro aqui, é importante nós vermos que a banca em si,
ela vai querer determinadas datas, determinados nomes de vocês, ainda mais com a criminalística. Ela fará um embaralhamento dos conceitos para que vocês errem, isso que ela quer, que vocês errem. Mas nós iremos acertar todas as questões. Então, esse não será uma dificuldade para a gente, né? Então, Hans Gross é o pai da criminalística. Em 1893, né, ele deu início ao conceito de criminalística. Então é importante vocês relembrarem que Hans Gross, pai da criminalística, ele, digamos assim, que foi a primeira pessoa a fazer com que tivessem práticas e procedimentos que possamos ver da forma do crime em si, e ter um manual de como interpretar esses dados feitos pelo criminoso, esses dados trazidos pelo criminoso através do crime em si. E ele trouxe isso através do Manual de Juiz de Instrução, em 1893. Né? Todos os juízes lá da Alemanha, eles tinham esse manual para que, de fato, eles pudessem ver como que foi feito o crime em si, como que foi trazido esses fatos criminosos e por quais meios, né? O juiz de instrução, à época na Alemanha, ele era tido como uma pessoa que, além de julgar, ele investigava também. E não só na Alemanha, em outros locais também ocorria isso, mas não havia uma forma, digamos assim, metodológica de investigação. Por isso que Hans Gross nos trouxe esse método de forma a estudar o fenômeno do crime, fenomenologia do crime, e seus métodos práticos de investigação. Portanto, temos o famoso Heraldo Rabelo, da criminalística brasileira, um conceito, uma conceituação de criminalística que é importante vocês decorarem, mas que eu trouxe anteriormente aos senhores, uma forma de nós soubermos como tratar a criminalística em si e o seu conceito, tá? Como falamos anteriormente, ela é uma disciplina autônoma, integrada pelos diferentes ramos do conhecimento, ou seja, ela é uma disciplina que, por si só, ela já se torna uma ciência e ela é multidisciplinar, integrada por outras ciências, seja a biologia, seja a física, como eu disse anteriormente. Ela é auxiliar, porque auxilia, né, no inquérito policial, ou auxilia nos autos do processo penal, e informativa das atividades policiais e judiciárias da investigação criminal. Pois isso ela tem por objeto o estudo dos vestígios materiais, como bem dito anteriormente. Vestígios materiais pode ser uma arranhadura, uma esfoladura, uma esganadura e um enforcamento, dentre outros, né, extrínsecos à pessoa física, no que tiver de útil a elucidação e a prova das infrações penais. E ainda a identificação dos autores respectivos. Como dissemos anteriormente, ela nos traz, né, através dessa ciência multidisciplinar autônoma, a identificação dos autores respectivos do fato. Pode nos trazer também por quais instrumentos esse indivíduo praticou o crime, tá? As características gerais da criminalística, vamos tratar dela agora. Ela segue leis, métodos e princípios próprios, por ser uma ciência, né? Uma ciência autônoma, como dissemos anteriormente. Disciplina autônoma e por isso segue leis, métodos e princípios próprios. Multidisciplinar, porque ela colhe através de outras ciências uma forma de trazer à baila a sua própria ciência. E é focada nos vestígios encontrados nos locais de crime. Focada nos vestígios, como dissemos anteriormente, esses vestígios importantes para a elucidação do crime em si. E a criminalística ajuda não somente na resolução de crimes, atua também na área civil, penal e administrativa. Ou seja, ela é uma serventia
tá? Ela é uma serventia à justiça, seja ela civil, policial, penal e até mesmo em processos administrativos. Vamos para a sua evolução histórica aqui no Brasil. Em 1888 houve a Constituição Federal, tá? E através dela surgiram, através do artigo 144, as demais polícias, né? O setor de segurança pública. A Constituição Federal nos traz que a segurança pública é direito de todos, assim como todos têm o direito de efetivá-la, a segurança pública em si. Então, através disso e do direito à segurança, é que nos traz a construção da criminalística e a construção das polícias em si, sob a baila da Constituição Federal. Em 2008, na Lei 11.690, dia 9 de junho, nos traz o conceito do exame de corpo de delito no Código de Processo Penal. Artigo 159, vamos ler junto. O artigo 159 nos traz: o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, tá? Preferencialmente na área, como veremos a seguir, como veremos futuramente. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial. Eles irão trocar por 2 peritos ou peritos oficiais, mas com essa nova reforma que teve no ano de 2008, né, que não é tão nova assim, passou algum tempo, há um perito oficial, tá, portador de diploma de curso superior. Sob a falta de perito oficial, que acontece no interior, né, muitas vezes, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas. Essas 2 pessoas, elas colherão no alto as suas assinaturas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, tá? Não será obrigatoriamente, como a banca tentará trocar para vocês, será preferencialmente na área específica. Então, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadora de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Os peritos não oficiais, que serão essas 2 pessoas idôneas, elas prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, ou seja, elas só prestarão o compromisso, assinarão um termo em que elas desempenharão o encargo. No caso do perito oficial, eles não precisam assinar esse compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, porque eles já têm em si digamos assim, o conhecimento técnico e já estão investidos no munus público, no cargo público, para que eles façam a sua perícia em si. Né? Já os peritos não oficiais, eles deverão prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. E essa lei de 2012, 030 de 2009, ela estabeleceu as normas gerais para as perícias oficiais, como o exame de corpo de delito, a cadeia de custódia e as perícias em gerais. Elas vieram no pacote anticrime, né? Elas vieram recentemente no pacote anticrime. Principalmente a descrição da cadeia de custódia. Por quê? Anteriormente, ao ano de 2019, muito próximo, né? Não tínhamos uma forma de trazer nos autos aquela consistência, aquela forma de integridade da prova em si. Aí, a partir do pacote anticrime, se deu uma forma de revestir as provas de, digamos, autenticidade, para que ela não venha durante o processo, né, ter algum lacre rompido ou algo assim, e essa prova seja desmaterializada e essas evidências colhidas durante a investigação processual criminal, elas sejam desqualificadas e de fato não valham nada. Então, por isso, esses procedimentos eles foram trazidos pelo pacote anticrime
para que de fato tenhamos uma confiabilidade das provas, uma integridade nelas, e através desse princípio, o princípio da mesmidade, que a prova colhida no fato seja a mesma prova que esteja no processo penal, né? Então temos que o pacote anticrime foi o marco das perícias e da cadeia de custódia em geral, e até mesmo do exame de corpo de delito, dando diretrizes para que se faça o exame de corpo de delito, para que se faça a cadeia de custódia e procedimentos processuais penais sejam relegados a primeiro plano, de forma a dar confiabilidade ao processo penal. Aí vamos aos objetivos da criminalística em si. Objetivo da criminalística é o exame dos instrumentos do crime e demais evidências extrínsecas ao corpo humano. O que ela faz? Ela avalia os fatos e verifica a existência do ilícito penal, como bem dissemos anteriormente. Ela avalia os fatos e verifica a existência do ilícito penal. Ela reconhece e identifica a dinâmica dos eventos que ocorreram no local do crime. E, quando possível, ela indica a autoria do crime. Tá? Nem sempre é possível indicar essa autoria do crime. Bem como ela elabora a prova técnica. Então, ela avalia os fatos e verifica a existência do ilícito penal, reconhece e identifica a dinâmica dos fatos, indica a autoria do crime e elabora a prova técnica. Importante salientar os postulados da criminalística. O conteúdo de um laudo pericial, ele é invariável com relação ao perito que o produziu, ou seja, o conteúdo do laudo pericial vai ser o mesmo analisado pelo perito A como o perito B. As conclusões de uma análise pericial, elas devem ser imparciais, isentas de vícios, constante e independente dos meios utilizados pelos peritos criminais, ou seja, a mesma constância dos métodos, né, porque elas são de forma imparcial e isenta, né, independente dos meios utilizados pelos peritos criminais. A perícia, ela deve ser independente do tempo, ou seja, a perícia utilizada há 10 anos atrás é a mesma de hoje, né? A verdade deve ser imutável, ou seja, deve ter a perenidade da verdade. Vamos para os princípios fundamentais da criminalística. Princípio importante de vocês verem por quê? Porque a banca em si, ela vai querer confundir os senhores a respeito do que é ou não um princípio na criminalística. Vemos que há o princípio da observação. Todo contato deixa uma marca. É o princípio de Edmund Lockhart. Pode aparecer como o princípio da transferência ou o princípio da troca. Todo contato deixa uma marca. Todo contato, uma impressão digital deixa uma marca. Tá? Até mesmo uma pancada, ela vai deixar uma marca. O princípio da análise. A análise pericial deve sempre seguir o método científico. O princípio da análise, o método científico. O princípio da interpretação. Dois objetos podem ser difíceis de serem distinguidos, mas eles nunca serão os mesmos. Então, o princípio da interpretação. Objetos difíceis, mas eles nunca serão os mesmos. Eles podem ser até parecidos, mas nunca serão os mesmos. Observação, todo contato deixa uma marca. Interpretação, eles difíceis de serem distinguidos, mas nunca serão idênticos. Da descrição, o resultado de um exame pericial é constante, com relação ao tempo, como dissemos anteriormente, e deve ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita. Uma descrição de forma clara e fundamentada das análises realizadas. É o visum et repertum, que falamos anteriormente. Então temos o princípio da observação de Lockhart. Importante vocês
decorar esse nome, Edmond Locard. Todo contato deixa uma marca, né? O princípio da troca, da análise, que é o método científico, da interpretação, que a interpretação deve ser idêntica, né? Ela pode ser difícil de ser distinguida, mas ela nunca será idêntica, me desculpe. O princípio da descrição, que ela deve ser idêntica, agora sim, quanto ao tempo, né? E ser exposta de linguagem ética e perfeita. E o princípio da documentação, toda amostra deve ser documentada, como nós veremos na cadeia de custódia, desde seu nascimento, no local de crime, até sua análise e descrição. É o princípio baseado na cadeia de custódia, que é o registro cronológico. Então, vimos que o princípio da observação, ou da troca, o princípio da análise, que é a metodologia, o método científico, o princípio da interpretação, que são objetos difíceis de serem distinguidos, mas eles nunca serão os mesmos. O princípio da descrição, em que o princípio que o exame pericial será, em relação ao tempo, será sempre o mesmo e deve ser exposto em linguagem ética. E o princípio da documentação, que todos os vestígios devem ser documentados do início ao fim. E vamos lá para a nossa lista de questões, finalizando a nossa aula 1. O que é criminalística? Do Instituto AOCP, o nosso instituto, né? Agente legislativo da Polícia Legislativa. É o estudo da investigação criminal, ciência que objetiva o esclarecimento dos casos criminais. B. É o estudo da investigação que objetiva o esclarecimento de casos de crime somente contra o patrimônio. C. É o estudo criminal, ciência que objetiva o esclarecimento dos casos contra o patrimônio público. D. É o estudo da investigação criminal, que estuda só os crimes contra a vida. E E. É a ciência da investigação criminal, estudo que objetiva o esclarecimento dos crimes contra a vida pública. Vamos lá? A letra A. Como eu disse anteriormente, pode ser tanto os casos dos crimes contra a vida, os crimes patrimoniais, os crimes imateriais ou materiais, né? Imateriais seja ele num HD, uma extração de fotos, vídeos, né, de menores, sejam eles crimes contra a dignidade sexual. Também temos crimes patrimoniais, entre outros, né? Então, por isso que ele é o estudo da investigação criminal. Ele é a ciência que objetiva o esclarecimento dos casos criminais, quando possível, né? Quando possível, denominar a autoria e sempre denominar a materialidade do crime em si, para trazer no auto do inquérito policial ou até numa requisição de novas perícias pelo juiz do fato ou do feito. Vamos para a próxima questão de agente técnico forense. Importante vocês prestarem atenção, que virá algo assim também do Instituto AOCP. Historicamente, a criminalística recebeu muitos nomes sinonímicos. Lembrem que eu falei para vocês para lembrarem dos nomes, lembrarem das datas, que isso vai cair. A criminalística recebeu muitos nomes sinonímicos, como polícia técnica, policiologia, que é nada mais do estudo da polícia, e ciência policial. Porém, começou a prevalecer o nome criminalística, após ter sido cunhado o termo por Hans Gross. Como vimos anteriormente, o pai da criminalística é Hans Gross, né, que nos trouxe uma forma, uma metodologia em si de se criar o feito policial, ou de se criar um instituto da criminalística em si, de ver as formas com que o crime foi perpetrado, tá bom? Edmond Locard e Gilberto Porto, eles são doutrinadores, assim como Kirk e Oscar Freire, que é um médico legal lá se não me engano, da Bahia. Vamos para a próxima questão. A criminalística pode ser definida como agente de necrópsia. Com certeza algo assim pode cair na prova de vocês, tá? Uma questão eu vejo como definição, outra questão que pode cair vai ser sobrenome, sobre alguma data, algo assim.
A criminalística pode ser definida como a. Uma disciplina autônoma, integrada pelos diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, auxiliar informativa das atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo por objeto o estudo dos vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, no que tiver de útil a elucidação e a prova das infrações penais, e ainda a identificação dos autores respectivos. Bem, vamos para a próxima questão, mas me parece que talvez vamos para essa. Mas vamos ver as próximas. A parte da jurisprudência, não, a criminalística não tem nada a ver com jurisprudência. Que tem por objeto o estabelecimento de regras que dirigem a conduta do perito e na forma que ele cumpre em dar as declarações verbais ou escritas. Jurisprudência são diversas decisões de juízes que trazem uma forma de se seguir, né, a jurisdição, ou a forma de se dizer o direito. A jurisprudência os juízes seguem para que tenhamos uma uniformidade, né, nas declarações jurisdicionais. Se o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos, errado, em nada tem a ver com conhecimentos médicos e paramédicos, talvez se de uma forma multidisciplinar esse conhecimento seja trazido, tá, para a criminalística em si. Então, anulamos também a C, não tem nada a ver. O ramo das ciências que se ocupa em elucidar as questões da administração da justiça civil e criminal, que podem ser resolvidas somente à luz do conhecimento médico. Não, pode ser resolvido à luz de outros conhecimentos, como a gente viu anteriormente, ela é multidisciplinar. E a área do direito penal, não, porque ela é uma área própria, né? É uma ciência própria. Assim como o direito penal é uma ciência, a criminalística é outra ciência que ambas não se chocam nem se cruzam, tá? Elas são interdisciplinares. Talvez a criminalística se utilize de alguns conceitos que o direito penal traz, mas elas nunca elas podem se chocar, tá? Criminalística é uma coisa, direito penal é uma matéria totalmente distinta. Então temos que a letra A. O ano de 2021, Instituto AOCP, Assistente Técnico Forense e Administração. Um dos nomes mais conhecidos dos estudiosos da criminalística é o de Hans Gross. Tá? Tirar o M aqui. Hans Gross. Isso porque ele afirmou que todo contato deixa uma marca. Não, esse é o Locard, fundando um dos princípios da criminalística. É o princípio da troca, como vimos anteriormente. Demonstrou que o tempo que passa é a verdade que foge, urgindo para uma investigação rápida e breve. Fundou a Escola de Polícia Científica em Roma, edificando as bases da criminalística moderna. Cunhou o termo criminalística em um livro que reúne conhecimentos de várias ciências e disciplinas. Teve Edmund Locard por discípulo e fundamentou os conhecimentos científicos aplicados à investigação criminal. Temos que a letra D, como vimos anteriormente nos primeiros slides, ele cunhou o termo criminalística no seu livro e reuniu diversos conhecimentos de ciências e disciplinas. Vimos que caiu agora em 2021 e pode cair novamente agora em 2023, no início de 2023, com vocês, tá? Muito obrigado. Assim nós findamos a nossa primeira aula. Foi muito proveitosa, então eu recapitulo com vocês, importante ver os princípios, tá? Deem uma olhada boa nos princípios, isso vai cair. O nome dos Hans Gross, tá? Isso sempre cai. Que também a criminalística é multidisciplinar e autônoma, tá bom? Diante disso, fim da nossa primeira aula. Muito obrigado a todos. Fé no Pai, que é o cargo sai. Vamos lá. E é isso aí. Estamos juntos. Vamos juntos nessa caminhada até o fim. Thiago Cota, tamo junto. Valeu!